Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso conteúdo. Hoje, conteúdo novo, né? Dando sequência ao conteúdo de genética, a gente vai dar um conteúdo novo hoje. Tá? Então, vamos partilhar a tela. Estão conseguindo ver? Sim. Muito bem. Então, veja só, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo da genética, vendo a herança do sexo, né? O sexo masculino e o sexo feminino, certo? Então, alguns genes estão presentes apenas no cromossomo X e outros apenas no cromossomo Y. Tá? Porque o cromossomo X e o cromossomo Y, ele tem uma parte não homóloga, tá? A gente viu que nos cromossomos, nos 23 pares, 22 pares são homólogos, ou seja, são iguais. Mas quando chega nos cromossomos sexuais, o X e o Y, esses cromossomos eles são diferentes. Ele tem uma parte homóloga e uma parte não homóloga. A parte homóloga, ela atua como se fosse os genes dos outros cromossomos. Mas a parte não homóloga, aí sim ele vai ter uma diferença. A que está no cromossomo X e a que está na parte do cromossomo Y. Ok? Então nós sabemos que a definição do sexo, né, ela é dada por um par de cromossomos. O sexo feminino é por dois cromossomos chamados X. E o sexo masculino é por um cromossomo X e um cromossomo Y. Então o homem tem o cromossomo diferente do outro. A mulher que tem os dois cromossomos iguais. Tá? Então o sexo ele é determinado por um par de cromossomo exclusivo. Certo? Então aqueles outros 22 é somente partes genéticas do próprio organismo. Quem vai definir o sexo é justamente esse par de cromossomos. Uma pergunta? Não, nenhuma. Então veja só, na reprodução sexuada, a gente sabe que precisa-se de um gameta masculino e um gameta feminino. O gameta masculino, ele traz metade dos cromossomos do pai, né, do homem, e o gameta feminino ele vai trazer metade dos cromossomos da mulher. Só que na mulher, ela vai sempre produzir um cromossomo X, tá? Então, como ela tem 2X, quando a célula separar, ela vai separar um X para um gameta e um X para o outro. Então, ela vai sempre produzir cromossomo X. Então, já o homem, como ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, metade dos seus gametas serão com o cromossomo X e a outra metade terá o cromossomo Y. Tá? Então, quem determina o sexo da criança, na hora da formação do zigoto, o indivíduo formado vai ser do sexo masculino ou vai ser do sexo feminino, é o gameta masculino. Né? Porque ele é quem leva a informação de um X, aí vai juntar com o X feminino, aí vai ser menina. Se ele for com uma informação do Y, né, com o cromossomo Y, aí vai juntar um X com o Y, aí nasce um menino. Tá? Então, a metade dos genes vem do gameta feminino, ou da origem materna, e a outra metade, né, é de origem masculina, ou seja, da origem paterna. Tá? Vocês viram lá no primeiro ano, né, que os cromossomos, eles na meiose 1, eles se juntam, partezinha da perninha deles e fazem trocas, tá? Isso é uma recombinação gênica. Isso melhora a variabilidade da espécie. Um indivíduo transmite aos seus descendentes combinações gênicas que receberam diferente dos seus pais, tá? E nesse caso é justamente por causa da recombinação. Pode haver uma recombinação ou não. Havendo recombinação, aí sim esses cromossomos vão distribuir combinações diferentes no descendente. Bom, e temos aqui algumas heranças
maternas e paternas. Veja só. Alguém está conseguindo ler esse número que está no visor de vocês aí? Sim. Que número tem no primeiro Sim. quadrinho, Gabriel? Sim. Oi? Que número tem no primeiro quadrinho? 6. 6. E, Lai, que número tem no segundo quadrinho? 25. 25. Isso mostra que vocês conseguem ler cores, tá certo? Quem não conseguir enxergar esses números que estão aí no visor, pode falar. Pode dizer, professor, não estou enxergando não, estou vendo um bocado de pontinhos, mas não estou vendo número nenhum. Aí é um problema genético, tá? Que está localizado na parte não homóloga do cromossomo X, certo? Esse gene que está ligado na parte não homóloga do cromossomo X, ele é uma herança ligada ao sexo, certo? Então, o próprio título está dizendo ali, herança ligada ao sexo. Então, a gente trabalha muito com dois tipos de herança ligada ao sexo, que é a hemofilia e o daltonismo. Veja só, a hemofilia e o daltonismo, ele é caracterizado por um gene recessivo. Então, a pessoa daltônica ou hemofílica, ele vai ter um gene recessivo presente. Se for na mulher, ele vai ter que ter os dois genes recessivos. No homem, basta um, porque o homem só tem um X. Então, ela pode ocorrer mais em homens do que em mulheres, tá? Então, olha, aqui tem dizendo aqui que afeta mais homens do que mulheres. Por quê? Porque o homem só tem um X. Então, ele não precisa estar duplo. Um único gene recessivo já é suficiente para deixar o homem daltônico ou hemofílico. Mas o homem só recebe esse X da mulher, tá? Então a mãe é a responsável para deixar o filho do sexo masculino daltônico ou hemofílico. Fala, não me diga! Ok? Então, não, assim, uma mulher chega e diz, eu tenho uma criança que é daltônica. Ela é daltônica porque o pai é daltônico. A pergunta é menino ou menina? Ah, é menino. Então não foi. Mesmo o pai sendo daltônico, ele não é o responsável para deixar o filho dele daltônico. Quem deixou foi a mãe. Então a mãe ela pode ser normal para a visão da cor, mas ela carrega um gene recessivo. E esse gene recessivo, ele passou para o filho, tá? A criança do sexo masculino recebe esse X da mãe. Ok? Estão entendendo essa parte? Sim. Esse 6 me deu agonia, só de olhar. Só consegui enxergar com óculos. Vocês estão vendo bem aí ou tá dando agonia? Só consegui enxergar com óculos. Com óculos? Uhum. Mas olha O só. 5 tá ok, mas o 6 sem condição nenhuma. Eu tiro o óculos. Se fica um você negócio conseguiu ver estranho. mesmo com óculos, é porque você não tem problema não, tá certo? Se você mesmo colocando o óculos e não enxergar esse número, seria um processo daltônico, mas não é, porque você está enxergando, tá? Tá certo? Daltonismo é genético, não tem correção. Ah, não, eu não enxergo a cor, eu vou botar um óculos. Não consegue ver, certo? Uhum. Então, aqueles óculos que fazem especificamente para daltônico não servem de nada? Não entendi, Laiane. É porque, assim, eu já vi em alguns lugares que tem óculos para tipo, para conseguir ver as cores direito. Aí o senhor falou que não tem correção, então quer dizer que o óculos não serve de nada? Eu acredito que não, viu? Porque isso é um problema genético, tá? O problema de cor, botar óculos para enxergar a cor, eu desconheço isso aí. Pode ser que como as tecnologias estão tão avançadas, né? Que É o quê? Mas teria que consertar o gene, né? Teria que ir lá no gameta, né? Antes de fecundar, modificar esse gene ali. Mas eu acho muito difícil. Eu não acredito que
que a pessoa vai ver cores porque está usando um óculos, não. Eu vou até dar uma pesquisada sobre isso. Tá certo? Aí eu informo melhor. Beleza? Ok. Então, veja só. A herança ligada ao sexo, ela está onde? Presente no cromossomo X. Tá? Então, se ela está no cromossomo X e é um gene recessivo, né? A homofilia e o daltonismo é um gene recessivo. Pronto. Ele é um gene recessivo, então, na mulher, né? Na mulher ele teria que ser Dzinho, né? E o homem baixa um Dzinho. Para o daltonismo, tá? Para a hemofilia, a mulher teria que ser Hzinho, e o homem baixa um Hzinho, tá? Então, para a hemofilia é o gene H, para o daltonismo o gene é D, certo? Esse nome daltonismo é em homenagem ao cientista Dalton, né? Foi ele, o John Dalton, ele tinha esse problema de visão de cores, né? Aí, quando se descobriu esse problema dele, em homenagem a ele, colocou-se o processo da anomalia de daltonismo. Ok? Então, esse daltonismo foi em homenagem a John Dalton, cientista físico-químico matemático do século XVIII para início de XIX, se eu não estou enganado. Fala, não me diga! Ok? Então vamos lá. Prosseguindo. Aqui nós temos um quadro onde mostra genótipo e fenótipo de cada indivíduo, né? Então olha só. Aqui ele está representando somente um genótipo, com a letra D. Mas aí ele está representando tanto para o daltonismo como para a hemofilia, porque o processo é o mesmo, tá certo? O que serve para o daltonismo serve para a hemofilia. O que é que a gente muda é somente a letrinha do gene, para representar o gene. Então observe aqui, ó, XDzão e XDzão. Normal, né? Então se eu tenho XDzão ou XHzão, a mulher é normal. Normal. Certo? Mas se ela tem XDzão e XDzinho, aí ela muda de normal portadora. Mas a gente, somente olhando uma pessoa que vê as cores normais, né? A gente não pode dizer que ela é só normal ou que ela é normal portadora se a gente não fizer um exame, né, detalhado, ou se os seus descendentes tiverem o problema. Aí a gente pode dizer, olha, se você tem visão normal para as cores, mas tem um filho do sexo masculino daltônico, aí você é normal, mas é portadora. Ou seja, você tem um gene normal para a cor e carrega um gene recessivo para o daltonismo ou para a hemofilia. Tá? Então, olha... Acho que eu perdi essa parte. No caso, a mulher sempre vai ser portadora. Não. Olha só. Dzão, ela é normal. Normal. Tá? Não vai transmitir gene anomálico para ninguém. Mas se você, por exemplo, vamos dar um exemplo, vou citar você. Tá? Vou usar você como exemplo, não que você seja. Mas você... Não, só chega mais... Você enxerga normal as cores, não tem problema. Você enxerga o vermelho, enxerga o laranja, enxerga o verde, enxerga o... normal. Aí, de repente, um descendente seu, olha, você casando com um homem normal, certo? E tendo um filho do sexo masculino daltônico ou hemofílico. No caso aí, seria da mesma maneira. Aí sim, você é normal, mas é portadora, porque você tem um gene recessivo. Tá? Ok, entendi agora. Você pode ser só normal. Mas eu posso dizer que você é normal portadora. No caso, que você já tem um descendente com esse problema. Tá certo? Tranquilo aí? Entendeu essa parte? Entendi sim. Pronto. Tá? Aí, a mulher só pode ser daltônica ou hemofílica
se ela tiver os dois genes recessivos. Ok, aqui aparece XDzinho e XDzinho, tá? Então, uma mulher só pode ser daltônica se tiver XDzinho, XDzinho. Só pode ser hemofílica se tiver XHzinho, XHzinho. Ok? Então, por isso que a ocorrência na mulher é menor. Tá? Porque ela precisa dos dois genes. Ela precisa dos dois alelos. O homem não. Note que no último quadrinho aqui não existe nada para o homem. Ó. Tá? Por quê? Porque o homem é um X e um Y. Então, o homem ser normal, XDzão. Tá? Ele só carrega um X. Se ele tiver um XDzinho, daltônico. Se ele tiver um XHzinho, hemofílico. Tá? Então, o homem só precisa de um alelo. Não precisa dos dois. Tá? Então, ele só vai precisar de um alelo. Tendo esse alelo, ele é daltônico ou hemofílico. Compreenderam? Eu compreendi, perdão. Ah, sim. Essa foi a herança ligada ao sexo, tá bom? Olha só. Nós temos agora a herança restrita ao sexo. Uma é ligada ao sexo. Por que ela é ligada ao sexo? Porque tanto pode acontecer com o homem como a mulher. Só que em menor proporção nas mulheres e em maior proporção com os homens. Essa aqui nós temos a restrita. Se ela é restrita, ela está para apenas um dos sexos. E isso ocorre com o sexo masculino, tá certo? É um gene presente no cromossomo Y, na parte não homóloga. Como eu disse anteriormente, o cromossomo X e o cromossomo Y têm uma parte comum entre eles, chamado de parte homóloga, e uma parte não comum. Olha, vejam, no meu dedo, X é maior do que Y. Mas isso não quer dizer que a parte do Y é a única que não está homóloga. A parte do X maior é a única que não está homóloga. Não, tem uma parte mais abaixo também. Então tem um pedaço do Y que não está homólogo ao X e um pedaço do X que não está homólogo ao Y. Então essas partes são não homólogas, tá? Então esse gene que determina a restrição da anomalia ao sexo está presente no cromossomo Y. Então, se ela está presente no cromossomo Y, só vai acontecer com pessoas do sexo masculino, tá? Então, esses genes são chamados de genes holândricos. Então, se algum texto você vê o gene holândrico, não sei o que tal, então ele é um gene restrito do cromossomo Y, tá? Então, genes autossômicos, genes sexuais, tá? E quando ele for restrito, ele é holândrico, ok? Então, uma das anomalias mais comuns, não é que é a única, mas a mais comum, é a hipertricose auricular, tá? Essa hipertricose auricular é uma anomalia em que dá crescimentos excessivos de pelos nas orelhas. Acaba fica parecendo um Wolverine. Aí. Isso não é cabelo da cabeça não, viu? Aqui, ó. Isso aqui é pelo mesmo na orelha. São crescimentos de pelos excessivos na orelha. Tá? Então esse gene está restrito ao cromossomo Y. Então somente homens vão ter este problema. Tá? Estão vendo direitinho? Sim. Ok, pessoal? Então, olha só. Existe o gene que está localizado no cromossomo X, e aí ele participa tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, porém com uma grande diferença. Em maior quantidade nos masculinos e em menor proporção no feminino. Por quê? Porque no feminino eu preciso de 2, no masculino eu preciso de 1. Já a restrita, que é no cromossomo Y, somente homens possuem cromossomo Y. Por isso, ela está restrita ao sexo masculino. Perfeito? Damos sequência? Sim. Olha Sim, só. sim. A terceira herança é a influenciada pelo sexo. Ó, como assim influenciada?
ela é influenciada porque age de forma diferente entre homens e mulheres. Acontece nos dois, mas de forma diferente. Ou seja, onde é dominante no homem, é recessivo na mulher. Tá? Não é uma coisa só, tanto para homem como mulher, ser o mesmo processo de dominância e recessividade. O gene dominante no homem é recessivo na mulher. Tá? Então, olha só. Expressam-se em ambos os sexos, porém de maneira diferente. Como é essa maneira diferente? Como eu disse antes, gene dominante no homem, gene recessivo na mulher. Então, a calvície é um gene dominante no homem e um gene recessivo na mulher. É o quê? Tá? Então, se eu tiver o cesão, que é um dominante, é um par de alelo dominante, quando ela chegar no organismo feminino, esse mesmo par, cesão, que no homem é dominante, lá no organismo feminino, ele é recessivo. Tá certo? Ele age como dominante no homem e age como recessivo na mulher. Perfeito? Então, olha só. Olha esse quadro. Então, cesão, o homem é calvo. Tá? A mulher é calva. Ora, cesão é um par dominante, mas na mulher ele é recessivo. Observe que cezinho, o homem é calvo. Porque quando ele age como dominante, basta um gene para expressar sua característica. Então nós temos aí o que? Uma dominância completa, tá? Onde um gene dominante já expressa o seu caráter. Mas quando eu passo para a mulher, ela é não calva. Isso quer dizer que inverteu, tá? Onde no homem é uma coisa, na mulher é outra. Tá certo? Então, olha só. O cezinho, para o homem, ele é não calvo. Então, o homem só vai ter a sua cabeleira cheia, completa, até o resto da vida, se ele tiver um par de gene recessivo. Mesma coisa com a mulher. Que, no caso aqui, passa a ser dominante para ela. Tá? O dominante não calvo seria o cezinho. Aqui, não calva, no heterozigoto, seria o cezinho, a presença do cezinho. Mas quando eu tenho um cesão, a mulher é calva. Ou tenho alguma dúvida ainda quanto a isso aqui? Calva se ela tiver dois genes dominantes. Exatamente. Né? Que age como recessivo. Tá? Tá, entendi. Okay? Veja aí essa figura que mostra uma mulher calva, né? E é isso? Uma dor que me deu assim de repente. Então, nesse caso, ela tem o que? O gene cesão. Então, ela só pode ser calva se tiver o gene cesão. E aqui tem essa foto aqui de Bruce Willis, totalmente careca, né? Isso não quer dizer que ele perdeu todos os cabelos, né? Ele deve ter feito somente um caminhozinho em cima e tá para facilitar as coisas e tirou as partes laterais, né? Então, Bruce Willis é calvo, ok? E mostra que ele pode ter um cesão ou um cezinho. Tá certo? Perfeito. Pronto. Sim. Isso. Perfeito, Sérgio, igual ele. Vamos ver esse questionário aqui. Alguém consegue responder para mim? O daltonismo é condicionado por um alelo recessivo ligado ao sexo. Uma mulher normal cujo pai era daltônico, casa-se com um homem daltônico. Pergunta-se, letra A, quais são os possíveis genótipos da mãe da mulher e da mãe do homem? Qual a probabilidade de um filho do casal, um filho homem do casal seja daltônico? E que porcentagem de mulheres daltônicas se pode prever entre as filhas desse casal? Essa letra A mulher pode ter o gene recessivo. Pode. Então ficaria aquele X. Era um zero que tinha em cima, não era? X0 e XD. Laiane, Quando você ela tinha o gene recessivo. é daltônica, né? Ela tem o gene D, né? Isso. Vê só. Laiane, você vai responder essa letra A para mim, Laiane. Bora lá.
Quais são os possíveis genótipos da mãe da mulher? Observe. Ela é normal, né? Olha só. É Uma normal. mulher normal. Ok? O pai dela é Daltônico. daltônico. Isso quer dizer que o pai dela é XDzinho Y. Certo? Não tem erro. O pai dela só pode ser XDzinho Y. Ela é normal. Essa mulher, ela é normal, mas ela é o quê? Ela recebeu um gene da mãe e um gene do pai. Ela recebeu um X da mãe e um X do pai. Qual seria o X dela? O genótipo dela? Ela é normal, mas ela tem um gene recessivo. Então ela é normal? Tem um nomezinho. Não lembro. Normal portadora. Tá? Ela porta o gene recessivo. Então essa mulher, ó, ela é XDzão, XDzinho. Desenho. Ok? Ela é normal portadora. Tá? Então, quais são os possíveis genótipos da mãe da mulher? Olha só. Ela recebeu um XDzão da mãe e o XDzinho E o X do pai. Mas a mãe dela pode ser, veja só, ela tem duas possibilidades aqui da mãe. Vamos botar aqui letra A. A mãe dela. Mãe da mulher. Tá? A mãe da mulher. A mãe da mulher pode ser XDzão, XDzão. Certo? Ou XDzão, XDzinho. Ninguém sabe. Certo? Não é porque ela recebeu o XDzinho do pai que a mãe dela não possa ser também heterozigota. Não possa ser portadora. Tá certo? Tá, entendi. Então, ele pergunta quais são os possíveis. Então ela pode ser normal, ou ela pode ser normal portadora. O importante é que ela recebeu da mãe um X normal, um XDzão. Ok? A mulher é normal, mas o pai é daltônico. Então ela é portadora. A filha, né? Nesse caso aqui. Então a gente deixaria essas duas possibilidades, já que a gente não sabe se ela é portadora ou não. Exatamente. Tá? A gente só saberia se ela fosse portadora se tivesse uma menina daltônica. Aí sim. Mas como a gente não sabe, a gente diz que as possibilidades é que ela seja normal, XDzão, Dzão, ou que ela seja normal, XDzão, Dzinho. Tá? E a mãe do homem? Olha, a mãe do homem, essa não pode errar de jeito nenhum. Somente mulher, ou seja, somente a mãe passa o gene recessivo para o homem, tá certo? O homem passa para a mulher. E a mulher passa para o homem e também para a mulher. Somente para o Então a homem. mãe dele Somente para o é homem. daltônica. Então, olha só. Mãe do homem. Mãe do homem. Pode ser só normal portadora? Ela, obrigatoriamente, uma dessas coisas ela vai ser. Mãe normal portadora. Porque ela é quem transfere. Mas também não se sabe se ela é daltônica. Tá? Então, a possibilidade é de X, Dzão, X, Dzinho. Ou X, Dzinho, X, Dzinho. Tá? Que também não se sabe. Então a gente não teria a resposta concreta, só teria duas possibilidades. Exato. Mas não normal, para o normal. Tá? Se essa mulher tem um filho do sexo masculino daltônico, ou ela é normal portadora, ou ela é daltônica. Já no caso da mãe da mulher é diferente. Ela tem uma filha portadora. Ela pode ser normal ou normal portadora. Já no caso da mãe do homem, ela pode ser portadora ou totalmente daltônica. Ok? Ok. Vamos lá. Para a letra B. Antes de fazer a letra B e a letra C, a gente vai fazer o cruzamento do casal. Tá? Olha só. Se ela é normal, mas o pai dela é daltônico, eu já botei aqui o genótipo dela, né? XDzão, XDzinho.
Então, para a mulher, né? É X Dzão, X. Eita, vou reformular isso aqui, tá? O homem vai ser XDzinho Y. Por que XDzinho Y? Porque o homem com quem ela se casou é daltônico. Então, fazendo o cruzamento, olha. X Dzão, X Dzinho, X Dzão Y, X Dzinho, X Dzinho e X Dzinho Y. Vamos lá. Letra B. Na letra B está perguntando qual a probabilidade de um filho homem do casal seja daltônico. Presta bem atenção. Quando eu tenho agora a questão do sexo masculino e feminino, a probabilidade é de meio para cada um, correto? Ou seja, ou nasce menino ou nasce menina. Ao separar isso aí, eu tenho os 100%. Eu saio de 50% de nascimento de crianças masculinas e femininas e passo agora a olhar o sexo em 100%. Tá? Então, olha só. A probabilidade de um filho homem ser daltônico, eu vou olhar somente para os homens. Certo? XDzão Y, XDzinho Y. Então, nesse caso, eu só tenho um entre os homens. Então, ele será de 50%. A mesma coisa para as meninas, certo? Vou separar meninos e meninas e aí eu passo agora a ter 100% do sexo feminino. Entre as meninas, XDzão Dzinho e XDzinho Dzinho. E a pergunta é: que porcentagem de mulheres daltônicas se pode prever? A mesma coisa. Na letra C, 50%. Tá? Se fosse em outro tipo nos autossômicos, por exemplo, aí a gente teria que verificar os fenótipos e o genótipo. Porque aqui eu tenho genótipo para menina e genótipo para menino. Então eu separo os dois e jogo os dois em 100%. Entenderam essa parte? Sim, sim. Por hoje é só, pessoal. Vamos encerrar agora. Voltaremos na próxima quinta-feira, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário. Certo? Não esqueçam, o link é o mesmo. Certo? Então, um abraço. Até quinta-feira.